que Deus depositou ao meu coração, que diz assim o texto: então veio a ele a palavra do Senhor: levanta-te e vai a Sarepte e habita em Sidom. Ali, eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Podem se assentar, meus irmãos. Antes de começar a pregar, eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim: não converse comigo, eu quero ouvir a voz do meu Jesus. Amém. Então fizemos o trato, você não vai mais conversar com seu irmão. Eu quero que chamar a sua atenção a poder estar escutando aquilo que Deus colocou no meu coração, a transmitir o coração de vocês. Antes de começar a pregar, quando eu vi a irmã aqui falando a respeito do voto, do dízimo, da oferta, eu queria contar um testemunho de algo que um dia eu passei. Eu sempre fui um dizimista, uma pessoa que dizimei na minha igreja, mesmo ainda não trabalhando. Foi aí que Deus abriu as portas para mim. E eu aprendi que o dízimo, ele traz a proteção. O dízimo, ele traz a proteção. A gente vai estudando na Bíblia e a gente aprende que o dízimo, ele traz a proteção. E eu sempre perguntava a Deus: oh Deus, e a oferta? E eu aprendi que a oferta, ela gera milagre. Certa vez eu estava no ciclo de oração, porque eu comecei a pregar no ciclo de oração, no matutino. Foi onde começou a minha jornada, onde Deus levantou os profetas, falou no meu coração, revelou a minha chamada. E eu aprendi no ciclo de oração, junto com aquelas irmãs do Cocó, que ainda existe na face da terra. E certa vez eu estava em um dos ciclos de oração, me chamaram para pregar, e aí eu estava com R$5 no bolso. E eu disse: quando eu sair do ciclo de oração, eu vou tomar um sorvete. O meu propósito era esse: sair do ciclo de oração com R$5 e comprar um sorvete. Só que aí, no decorrer do culto, na hora do ofertório, o Espírito bradou no meu coração e disse assim: Gabriel, pegue o dinheiro que está na sua carteira e ponha como oferta. E eu naquela hora disse: isso é coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça, né? A gente não quer ofertar, a gente, coisa da minha cabeça, não. E aí eu fiquei com tanta raiva, meus irmãos, porque aquela voz continuava bradando no meu coração dizendo: dê a oferta. E eu fiquei com tanta raiva que eu peguei a minha carteira, a moça estava passando, eu com raiva coloquei o dinheiro. E aí quando comecei a pregar, Deus me usou para uma irmã lá, que o filho dela estava em cama na casa dela, que estava com hemorragia de sangue, e ele ficava na cama em casa, e usando um aparelho que trazia como se fosse água para o corpo dele. E aí essa irmã sofria muito com esse filho, até porque ela tinha que pagar muitas pessoas para poder cuidar, aqueles técnicos de enfermagem que vai até a casa, para cuidar dos pacientes, e ela gastava muito com isso, com o plano de saúde, e já estava agoniando ela. E certa vez, quando Deus me tomou para ela desse ciclo de oração, dizendo que Deus estava curando o filho dela, que estava no leito na casa dela, e aí ela chegou em casa, o filho dela estava de pé, para a glória de Deus, saiu daquelas máquinas e foi curado. Quando chegou a noite, eu não esperava. Deus disse para me dar como oferta aqueles R$5. Eu queria tanto tomar um sorvete, eu fiquei tanto com raiva, e eu não aceitei naquele momento que Deus estava falando, mas eu coloquei como oferta. Quando chegou a noite, que eu estava pregando uma cruzada, aquela mesma irmã, quando eu termino de pregar, quando eu desço, ela disse: Gabriel, eu sei que você não faz por dinheiro, mas Deus mandou eu lhe dar uma quantia, e pôs uma quantia que eu comprava bem uns 100 picolé, bem uns 100 sorvete. Porque a oferta gera milagre, galera. Entenda isso e guarde no seu coração: a oferta gera milagre. Então não tenha pena de ofertar. Eu ofertei com raiva, mas mesmo assim Deus fez. Oh, glória a Deus. Antes de começar a pregar, eu quero pregar aqui sobre o profeta Elias. Antes de começar a pregar, abaixe sua cabeça, eu quero fazer uma oração. Amigo Espírito Santo, aqui estamos na Tua presença, ó Pai. Sabemos que o Senhor está neste ambiente. Espírito Santo, sabemos que o Senhor está conosco desde o momento que se levantamos e quando deitamos.
Espírito Santo, entendemos que o nosso culto não começou agora, mas o nosso culto começou desde o momento que acordamos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, meu amigo, eu te peço, Senhor, que ao povo que veio nesta noite, que eles não saiam da mesma forma que chegaram, mas que a tua presença, Senhor, derrame bálsamo de poder sobre esta noite. Espírito Santo de Deus, meu amigo, eu te peço nessa noite que se chegou pessoas aqui enfermas, que elas saiam curadas no nome de Jesus. Ao decorrer da mensagem, Jesus começa a curar. Ao decorrer da mensagem, Jesus começa a salvar. Em decorrer da mensagem, Jesus começa a libertar. Porque entendemos nas tuas escrituras que aonde o Senhor estava, pessoas eram transformadas. Aonde o Senhor estava, pessoas eram curadas. Aonde o Senhor estava, pessoas eram restauradas. E nessa noite entendemos que o Senhor está aqui e pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas, pessoas vão ser restauradas, e o teu nome será glorificado. Eu te peço, Jesus, que aonde tiver um espírito maligno, que nessa noite ele pegue a bagagem e parta em retirada, porque aonde habitou a luz, as trevas não têm espaço. Espírito Santo de Deus, eu te peço para que tudo aquilo que esteja tampando os ouvidos dos teus filhos a ouvir a tua palavra nessa noite, seja neutralizado, e o efatá da tua parte seja liberado aos corações. Espírito Santo de Deus, toma os corações nessa noite, em nome de Jesus. Toda falta de concentração agora seja neutralizado. Tudo aquilo que faz te perder o foco na mensagem que Deus irá falar ao seu coração, que seja agora quebrado em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que lemos é sobre um homem, um profeta chamado Elias. Aprendemos que Elias começa a narração da sua história ali no século 7 a.C., quando Elias ele é levantado por Deus. Mas antes de eu falar sobre Elias, eu queria falar do reinado, pois nesse período a qual Elias foi levantado, o reinado do norte e o reinado do sul estava em uma divisão muito grande, e a Bíblia vai expressar que um dos reis era um homem chamado Acabe. Glória a Jesus. Eu acho que a boa parte da igreja, algumas pessoas aqui, sabe quem foi o rei Acabe, aquele que antecedeu seu pai, a qual foi um dos maiores reis perversos, um dos piores reis da face dos reinados anteriores. E vamos ver que agora Acabe vai tomar como posto também o reinado, conforme o seu pai passa para ele. E a Bíblia vai expressar que Acabe toma uma mulher por nome Jezabel como a sua esposa. Jezabel, o significado do seu nome é esposa de Baal. Jezabel era uma mulher a qual levantava altares a deuses estranhos. Jezabel era uma mulher a qual pagava os seus cultos pagãos aos deuses de Baal. E vamos ver nesse reinado muitas quebras de princípios. Nesse reinado vamos ver muitas quebras de princípio. Até porque aprendemos que no Antigo Testamento o avivamento era estabelecido através de 3 personagens bíblicos. Aí você pode perguntar, mas Gabriel, quais são esses 3 personagens bíblicos? E eu vou te responder. Em primeiro lugar, os sacerdotes, que anualmente entregavam o sacrifício do povo a Deus. Em segundo lugar, os profetas, a própria boca de Deus na terra, utilizando o instrumento seus profetas. E em terceiro lugar, os reis, porque os reis estavam com a direção de conduzir ao povo aos mandamentos de Moisés. Então vamos ver que nesse reinado é um reinado muito perverso, um reinado a qual o rei Acabe tomou como desafio a Deus.
E a Bíblia vai expressar que ele toma como desafio quando ele escolhe Jezabel para ser a sua mulher. E vamos ver agora que o reinado das trevas está predominando nesse reinado. Só que a Bíblia vai narrar que uma voz inconformada se levanta, um homem por nome Elias, porque entendemos que sempre Deus vai levantar a voz profética na terra. Entendemos que enquanto o mundo está aí dizendo que o errado é certo e que as coisas banais têm que ser propagadas, existe uma igreja a qual está dizendo errado é errado, certo é certo. Existe uma igreja que não está aceitando ideologias de gêneros e as coisas banais. Existe uma igreja com uma voz profética, e enquanto existir a igreja, haverá uma voz profética na terra. Então agora vamos ver o reinado tomado ao reinado das trevas. Mas uma voz profética se levanta, e essa voz profética tem um nome: Elias. Glória a Deus. E quando ele se levanta para profetizar uma seca, que ele vai chegar até Acabe, todos os irmãos conhecem aqui, que ele chega a Acabe e diz: olha, não cai mais água sobre a terra, enquanto a minha palavra não for prosferida. Mas entenda, Elias era um homem normal, e nós também somos homens normais. Mas quando temos um Deus, a qual é o Todo-Poderoso, temos autoridade nele, por mais que sejamos homem normal. A partir de quando você aceita Jesus, você deixa de ser normal. Porque agora um Deus supremo, um Deus a qual não existe outro Deus além dele, habita dentro da sua vida, porque ele concedeu para vós o Espírito Santo dele. Só que entenda, agora a Bíblia vai expressar que Elias se levanta com uma voz inconformada pela situação que estava acontecendo, pela situação de trevas a qual estava se levantando. E Elias, por não aceitar as condições que estava sendo estabelecida, a Bíblia vai expressar que Elias vai até o rei Acabe e diz: não cai água e não cai chuva enquanto a minha palavra não for falada. Aleluia. Só que entenda, meus irmãos, a Bíblia vai expressar em Tiago, no capítulo 5, versículo 17, que por Elias ter as mesmas paixões que a nossa, ele vai orar a Deus para com que Deus cumprisse aquilo que ele tinha falado. E Deus concede 3 anos e 6 meses sem cair água sobre a terra. Só que entenda, em nenhum momento a Bíblia vai narrar ou vai expressar quem era o profeta Elias. Em nenhum momento você vê Deus falando se Elias tinha esposa na Bíblia. Em nenhum momento a vida particular de Elias é mostrada. Mas mesmo assim, a Bíblia vai expressar que Elias se levanta com muita autoridade. Mas só pode ter autoridade quem tem intimidade. Então, por mais que Elias não fosse muito mencionado, mas antes dele se levantar, ele já era um profeta. Porque ninguém cai de paraquedas. Nada é de uma hora para outra. Sempre antes existe uma história. Sempre antes existe um relacionamento. Sempre antes existe uma base. Nada é de uma hora para outra. Elias, antes de se levantar, Elias, antes de ser mencionado na Bíblia, ele já tinha uma vida de intimidade e ele já era um profeta. Tanto é que lá na frente ele vai dizer: Deus, eu não sou igual aos meus pais. Tira a minha vida.
Então, se ele está dizendo que não é como os pais deles, é porque provavelmente os pais deles eram profetas e de muito peso. Então vamos ver entre os pormenores da palavra que Elias já era um profeta antes de ser mencionado na Bíblia. E ele vai se levantar porque estava inconformado com o período que estava vivendo, com a corrupção que estava vivendo, com o reinado de trevas que estava vivendo. Mas a Bíblia levanta ele com uma voz profética, porque entenda, Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai levantar os seus remanescentes para fazer a diferença. Deus sempre vai levantar remanescentes para fazer a diferença. Por mais que as pessoas queiram fazer o errado, mas Deus sempre vai levantar pessoas que ainda queiram andar no caminho correto diante dele, para o seu nome ser glorificado. Então entenda, Elias agora, mesmo sem a Bíblia narrar a privacidade da vida de Elias, mas a Bíblia vai mostrar que Elias tinha muita autoridade. E só tem autoridade quem tem intimidade. Sabe qual é o problema da nossa geração? É porque tem muita gente querendo ter muita autoridade e não tem intimidade com Deus. Aí você vê pessoas frustradas, paralisadas, por causa de atitudes que não eram para ser tomadas. E esse é um dos problemas que enfrentamos em nosso século. Pessoas que são vazias de Deus, querendo demonstrar uma santidade a qual não vive. Tome cuidado com isso. Melhor do que mostrar é ser diante de Deus. Então entenda, a Bíblia vai expressar que Elias se levanta com muita autoridade. Eu vou abrir um parênteses para contar um testemunho de algo que eu vivenciei. Não de outra pessoa, é da minha pessoa. Quando eu estive pregando pela primeira vez lá em Curitiba, quando o pastor me chamou, eu sou do Nordeste, tá? O clima aqui para mim está muito frio, porque lá é clima direto. Até o vento lá é quente, para você ter noção. E o pastor me chamou a primeira vez para estar pregar em Curitiba, pregar no congresso de jovens, e eu fui, estive pregando lá. E por ele ser pastor presidente, ele me colocou para dar umas voltas nas igrejas dele pregando. E aí o pastor do Rio ligou para mim e disse: Gabriel, teria como você, depois que terminar de pregar aí, você descer aqui para o Rio para você pregar em um culto de libertação e cura? Aqui no Rio de Janeiro tem muito culto de libertação e cura. E aí ele me chamou para pregar no culto de libertação e cura. Eu disse: pastor, mas como é que a gente vai fazer a questão da passagem, a hospedagem, onde eu vou ficar? E o pastor: não se preocupe, quando tiver no momento certo, você vir, você me avisa, que eu organizo tudo para você e pago sua passagem de volta. Eu disse amém. Terminei de pregar em Curitiba, só que eu não tinha falado com ele se eu iria de avião ou se eu ia de ônibus. Só que passagem de avião, meus irmãos, em cima de hora, elas tudo são altas, lá em cima. E aí, eu, sabendo disso, que as passagens tudo seria alta, eu disse: e agora, Senhor? Como é que eu vou no avião? Como é que eu vou pegar o voo? E aí eu fui procurar algumas passagens, acabei encontrando uma barata, só que eu comprei para a data errada. Aí uma voz bradou no meu coração me disse assim: você não vai de avião, você vai no ônibus. Só que do Rio a Curitiba, de Curitiba ao Rio, são 16 horas de viagem no ônibus. Sabe o que é você viajar 16 horas? Para quando chegar lá, pregar, assim chegar, você vai estar exausto. E eu não consigo pregar, me desenvolver tanto na mensagem quando eu estou exausto. Porque se cumpre aquilo que Jesus disse: olha, o nosso espírito sempre está pronto, mas a nossa carne é fraca. Não é fraca para o pecado, como alguns interpretam, não tem nada a ver com isso. Quando disse que a carne é fraca, é porque você sempre está pronto para fazer a obra de Deus, mas você precisa de descansar. Você, por ser homem, por ser carne, precisa de um momento de descanso. E eu disse: Senhor, eu vou chegar exausto, não vou conseguir pregar no culto de libertação e cura, um culto pesado, não vou conseguir pregar. Só que eu aprendi que é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia! E eu disse: mas já que o Senhor está mandando, Deus, eu vou no ônibus.
Fui lá falar com a moça, disse: moça, quais são as poltronas que tem na cabine do ônibus? E ela disse: olha, temos a 15 que é na janela, eu já me alegrei. Temos a 23 e a 26, aonde você quer ir? Eu disse: eu quero ir na 15, na janela, eu vou dormindo a viagem todinha, eu ponho a cabeça na janela e vou dormindo. Só que quando eu subo no ônibus, quando eu vou chegando perto da cadeira, pastor, tinha um rapaz sentado na minha cadeira. Eu olhei para ele e disse: moço, por gentileza, teria como o senhor sair desse lugar, porque esse lugar foi reservado para mim, a minha poltrona é a 15, na janela. E expliquei para ele. Ele, por não viajar muito de ônibus, já não sabia como funcionava o sistema. E ele disse: jovem, eu não sabia como funcionava, mas eu poderia ir aqui na janela? Eu disse: você pode ir na janela, com um porém. Ele disse: qual, jovem? Já que eu não vou dormir a viagem todinha, você também não vai dormir, porque a viagem todinha eu vou pregando de Jesus para você. Oh, glória a Jesus. Olha o desafio, gente. Só que ele olha para mim e diz: mas tem outro porém. Eu disse: lá vem. Na minha cabeça, mas lá vem. Diga. Ele disse: eu sou macumbeiro. Aleluia. Eu olhei para ele assim e disse: não se preocupe, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aí ele olha assim para mim e disse: ainda bem que eu tenho certeza que eu vou chegar bem no meu local, porque você está aqui. Eu disse: ainda bem que o Senhor sabe. Oh, glória a Jesus. Aí eu comecei a conversar com ele, só que Deus me deu uma estratégia. A gente que costuma trabalhar com missões, não só missões subindo em cima de cultos e pregando, não. Eu também faço cruzadas, caminhão palco, essas coisas lá no Natal. E a gente que é acostumado, Deus dá estratégia pra gente, pastor. Sabe qual foi a estratégia que Deus me deu? Vá calado. Só escute ele. Eu comecei conversando com ele, só que aquele negócio no meu coração disse: vai em silêncio, escute ele. E aí ele começou a falar. E ele começou a dizer uma coisa que eu não me conformei na hora, meus irmãos. Eu me irei, só que eu não pequei, tá? A Bíblia diz irei, mas não pequei. Ele diz: nós que somos do candomblé, praticamos um amor diferente dos crentes. Eu olhei para ele e disse: como é que é a história? Ele olhou para mim e disse: nós que somos do candomblé praticamos um amor diferente dos crentes. Os crentes andam de nariz empinado, não dá uma boa noite a ninguém, não conversa com ninguém. Eu disse: não generalize tudo. Algum momento aqui do seu lado eu lhe tratei com falta de respeito? Aleluia, Jesus. Ele: não. Eu disse: então não generalize tudo. Agora me diga uma coisa, você disse que pratica o amor. Agora eu posso começar a falar? Ele disse: pode. Eu disse: como é que você disse que pratica o amor, quando as obras que vocês fazem cestinha para as crianças, nela vai amaldiçoada para amaldiçoar uma criança? Como é que você diz que pratica amor, quando você faz obras de maldição para a vida de outra pessoa? Qual é o amor que amaldiçoa? Eu disse: agora eu posso fazer uma pergunta ao senhor, já que você diz que crê em Deus, porque eles creem em Deus, mas eles têm os seus guias. E eu disse: já que você crê em Deus, eu posso fazer uma pergunta a você? Ele disse: qual? Eu disse: você pratica a santificação? Ele olhou para mim e disse: e o que é isso? Eu disse: a santificação é não roubar, é não se prostituir, é não beber, é não fumar, é não viver uma vida da mentira, uma vida desgarrada do engano, é não viver uma vida e andando incorretamente diante de Deus. Ele olhou assim para mim e disse o jovem: eu estou longe. Aí eu olhei para ele e disse: sem isso ninguém verá a Deus. Ele olhou para mim um pouco assustado. Ele olhou para mim um pouco assustado. A gente começou a conversa novamente normal, sabe aquela conversa light? E aí a gente conversando, aí teve a parada de ônibus. E vocês sabem que essas paradas de ônibus para comer, tudo é caro. Porque é um lugar que é a única opção, pastor, tudo se torna caro. Por isso que no aeroporto tudo é caro, porque só tem lá para você comer. Não tem como ir para outro canto, só tem lá. Se ir, perde o voo. Então por isso que tudo se torna caro. E eu desci ali com ele olhou assim para mim e disse: jovem, você pode comer o que você quiser, eu gostei de você. Meu irmão crente gosta de quê? Fala a verdade para mim.
Crente gosta de quê? Comer. Eu olhei para ele, só que eu já estava de jejum fazia um dia. Eu olhei para ele e disse: moço, essa proposta é muito tentadora, mas eu vou